É um prazer, meus queridos, poder dirigir-me a você nesta hora com a palavra do coração de Deus para o seu coração. A Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, ela não tem medido esforços para que a palavra do Senhor chegue até você, até a sua casa, para abençoar a sua família neste tempo. Quero ler no livro de Juízes, no capítulo 2, os versos de 1 a 5, que dizem assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e mostrou-se a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz, que é isto que fizeste. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Um dia de arrependimento em Israel. Queridos, um dia de arrependimento faz muita diferença na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país e de uma igreja. É algo extraordinário, mas vamos ver algumas considerações interessantes aqui. O mensageiro do arrependimento é o anjo do Senhor. Deus sempre usa de homens separados, vocacionados, homens de Deus, para levar mensagem de arrependimento, mensagem de transformação, mensagem de restauração. A mensagem do arrependimento, ela indica para as seguintes direções: as bênçãos anteriores de Deus. Está no verso 1. Deus diz assim, olha: o que sob juramento havia prometido a vossos pais. Então, as bênçãos levam-nos a olhar para trás. As bênçãos anteriores de Deus, elas se cumprem, meus nobres queridos, a cada dia. Também, a mensagem de arrependimento, ela indica a obrigação de não fazer aliança com outros povos. Isto aqui é muito interessante. Vós, porém, diz a Bíblia no verso 2, não fareis aliança com os moradores desta terra. Sim, não fazer aliança com outros povos, outros hábitos, outros costumes, meus prezados. E isto intervém na nossa caminhada cristã. Precisamos ser um povo separados, selecionados para Deus. Mas também a mensagem de arrependimento, ela indica para a transgressão. Isto é, ela mostra os nossos erros, os nossos pecados. Aqui no verso 2 está assim: que é isto que fizestes. Isto é tremendo, sabe por quê? Porque nada, meu amigo, foge aos propósitos de Deus. Nada foge ao que Deus planejou para cada um de nós. E nada foge aos olhos do Criador. Daí a pergunta que o anjo do Senhor fez à nação: que é isto que fizeste? O que você tem feito tem desagradado a Deus? O que você tem vivido, a maneira como você tem vivido, tem desagradado a Deus? Será que Deus está entristecido com você?
E daí a pergunta: que é isto que fizestes? Esta pergunta, meus prezados, deve nos levar a uma reflexão, a uma análise. Mas a mensagem de arrependimento indica o castigo. Verso 3 disse: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos terão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Ora, que coisa tremenda, que coisa profunda! O castigo jaz à porta para aqueles que se afastam do Senhor. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meu amigo, a mensagem de arrependimento, ela nos leva nessa direção. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos reconhecer que pecamos, que falhamos, que precisamos de Deus. E precisamos reconhecer o quanto antes, meus prezados. Mas ainda, em terceiro lugar, o fruto da mensagem de arrependimento. Nós já vimos a mensagem, nós já vimos as consequências, nós já vimos a maneira como Deus age. Agora vamos ver então o fruto da mensagem do arrependimento. Primeiro, eles ficaram profundamente comovidos. Oh, prezado, a mensagem de Deus, quando nos toca, ela mexe com a gente, ela faz nos refletir. A mensagem de Deus, quando nos toca, ela nos leva, meus irmãos, a nos quebrantarmos, a buscarmos diante de Deus perdão pelas nossas faltas, perdão pelos nossos pecados, e ela faz com que nos aprofundamos de Deus. Sintamos, não é verdade? E isto é tremendo. Em Atos 2:37 a Bíblia diz: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Sim, Pedro estava pregando uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que tocava nos corações, uma mensagem que levava os homens a uma reflexão. E eles então se voltam para Pedro e eles se arrependem. E ele chega à seguinte conclusão: que faremos? Pedro então diz: crê em Jesus, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Juízes 2:4 diz assim: sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Sim, meu amigo, a mensagem de quebrantamento, a mensagem de arrependimento, a mensagem que toca nos corações, que nos leva a reconhecer os nossos erros, o quanto pecadores nós somos, mas também a mensagem que nos leva a buscarmos ao Senhor, a voltarmos para Deus com nossos corações quebrantados. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, que palavra abençoadora! Uma outra coisa, meus irmãos, outro fruto do arrependimento, levaram a mensagem a sério. Levaram a mensagem a sério. Não brinque com Deus, meu amigo. Não deboche de Deus. Leve a sério, porque se Deus está dizendo que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus está dizendo que vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Quando a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, leve a sério. É a palavra de Deus. Eles levaram a sério quando eles ouviram esta palavra. A Bíblia diz que todos os filhos de Israel, eles levantaram e choraram e clamaram diante de Deus. Mas eles fizeram uma outra coisa que você precisa fazer. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Sim, a mensagem de arrependimento
nos leva a nos curvarmos diante de Deus. A mensagem de arrependimento, meus amigos, nos leva a oferecermos a quebrantar os nossos corações. Por isso que o verso 5 diz: daí chamaram este lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. O que você tem feito para Deus, meu amigo? O que você tem feito para Deus? Você tem clamado ao Senhor por bênçãos? Você tem derramado o seu coração diante de Deus? É exemplo do que eles fizeram? Eles ofereceram sacrifícios, e a Bíblia diz que um sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Creia nesta verdade da Bíblia. Arrependa-se. A mensagem de arrependimento ela é clara. Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Diz-nos a palavra do Senhor. O arrependimento é mudança de vida, é mudança de atitude. O arrependimento nos leva, meus prezados, a nos quebrantarmos, a voltarmos para Deus com um coração contrito. E quero que vocês saibam de uma coisa: Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para lhe estender as mãos. Deus está pronto para ouvir a sua voz. Sabe? Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Arrependa-se, meu amigo, dos seus pecados. Curve-se diante do Senhor em oração, quebrantamento. Faça isto agora mesmo. O povo de Israel, num dia de arrependimento, eles ofereceram sacrifícios agradáveis a Deus. Que você que está me ouvindo nesta hora possa fazer o mesmo. Eu quero orar por você. Deus Santo, Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu nome. Derrama, Senhor, sobre nós as tuas bênçãos, os teus cuidados e nos abençoe. Abençoa também, Senhor Deus, a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte. Cerca-nos com a tua graça, com o teu amor, com a tua compaixão. E direcione as nossas vidas, Senhor, para a direção que o Senhor almeja nos usar. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Receba, meu amigo querido, nosso abraço carinhoso da Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte. E que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.